disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, a gravação começou. Antes de começar a temática, eu vou aqui no YouTube, ó, e vou mostrar para quem não tem ainda o nosso canal, como é o nosso canal. Você vai lá no YouTube e pesquisa Play no Estudo, dá Enter. Baixando aqui esse canal, ó, o ícone laranja com preto, certo? É o nosso canal, 258 inscritos. Quando você entrar, vai ser fácil de saber que é o nosso canal, porque tem tem um layout, né? Tem o layout aí do nosso canal, minha foto, né? E os nossos vídeos aqui embaixo. São vários vídeos, são mais de 60 vídeos que nós temos, certo? Sobre vários outros encontros que já aconteceram. E sempre que eu gravo o encontro, eu coloco lá. Tem alguns encontros que a gente não grava, porque são encontros pontuais. Encontros que eu dediquei para tirar dúvidas específicas de alunos, né? Encontros que a gente fez para falar sobre coisas pontuais, eu não gravo. Quando é conhecimento geral, como o de hoje, o encontro fica gravado e disponibilizado lá no canal do YouTube, tá bom? Então, só para que vocês fiquem cientes dessa informação. Opa, vamos aqui. Perfeito. Eu vou começar agora. A Maria Luana disse que não está me ouvindo direito. Tá baixo o áudio. Luana, eu vou colocar o microfone, tá? O fone de ouvido. Só um momento. Vou pegar aqui o fone na bolsa. Eu tô com a roupa que eu fui pro Sesc e ainda cheguei agora há pouco em casa e ainda tô de farda praticamente. Só fiz tirar o computador e entrar aqui no encontro com vocês. Deixa eu colocar o fone que é para vocês me ouvirem melhor. Pronto. Consegue me ouvir melhor agora, Luana? Fala aí no chat. Aumentar o volume aqui. Vocês conseguem me ouvir melhor? Sinalizem aí no chat, por favor. Luana ainda está ouvindo bem baixinho. O restante do pessoal ainda está ouvindo baixinho ou consegue me ouvir bem? Ó, o Bruno sinalizou aí no chat que o áudio está normal. Caio também falou que está normal. Luana, faz o seguinte, pode ser alguma coisa no seu aparelho, tá? Sai da live e entra novamente. Ruth também falou que está tudo ok. Você sai e entra novamente, e às vezes é só um bug mesmo do Google, tá? Do Google Meet. Obrigada, gente, pela sinalização, tá? Mas eu vou permanecer com o fone, porque aí padroniza, né? Não tem problema. Gente, eu vou começar a transmitir o material agora, tá bom? Eita, ruim de tela molesta. Vou começar a transmitir o material agora, e aí, qualquer dúvida, vocês sinalizam, tá bom? Pode sair e entrar novamente, Luana. Rapidinho você consegue aí, já pega a apresentação, tá? Vou colocar aqui em modo de apresentação. Então, hoje, né, nós vamos, como eu falei anteriormente, antes de iniciar a gravação, falar sobre os trabalhos de conclusão de cursos e projetos de ensino. Né? E isso eu vou falar separadamente sobre cada um deles. Por quê? Apesar de terem a mesma finalidade, que é concluir a graduação, cada um dos tipos de trabalho, eles possuem uma organização estrutural diferente, tá? E aí eu vou falar sobre cada um separadamente e no final, óbvio, eu abro para as dúvidas gerais que vocês tiverem, tanto sobre os assuntos que eu vou tratar agora, como sobre qualquer outro assunto que vocês tiverem, tá bom? Pontuação, aprovação, provas, enfim, atividades, projetos, qualquer coisa que vocês quiserem falar, tá bom? Então, trabalho de conclusão de curso IODS, projeto de ensino, é uma disciplina obrigatória
que existem em alguns cursos de graduação e que trazem aí uma necessidade de pesquisa, né, e construção sistemática do conhecimento de vocês, que são adquiridos durante a graduação, tá? Como assim, Matheus? Traduz para a gente. O TCC, ou projeto de ensino, é uma atividade de produção textual que vai exigir de vocês um momento de pesquisa acadêmica. É onde vocês mais vão ter, né, aí essa questão da pesquisa, da estrutura acadêmica de formatação de trabalho acadêmico. Essas disciplinas, elas são construídas única e exclusivamente por vocês, alunos, geralmente nos penúltimos ou últimos semestres. Dependendo do semestre que você ingressou, pode ser no antepenúltimo, ou seja, entre os 3 últimos semestres, essa disciplina pode aparecer para vocês. Como é que eu sei se eu vou ter trabalho de conclusão de curso no meu curso, Matheus? Você vai lá no seu portal e vai acessar a matriz curricular do seu curso, certo? Na matriz curricular, vai mostrar as disciplinas que o seu curso possui por semestre. Se tiver alguma disciplina com o nome trabalho de conclusão de curso ou projeto de ensino, você já sabe que vai ter essa disciplina em algum momento, né, naquele semestre específico que foi sinalizado, certo? Então, é uma disciplina que exige, além da produção textual, uma apresentação oral. E isso aí foi tópico na terça-feira da semana passada, né, com os alunos do outro sistema, que estavam aflitos com essa apresentação. Mas eu vou tranquilizá-los também durante a explicação sobre o TCC, de como essa apresentação ela opera, como ela funciona, tá? Vamos à estrutura do projeto do TCC. A produção textual, quando vocês realizam a construção, né, existe uma análise que é feita pelo tutor à distância. Quem é o tutor à distância? Matheus? Não. Eu sou um tutor online. Eu estou aqui como uma aula de reforço, digamos assim, simplificando bem o que a gente faz aqui nos nossos encontros. Seria como uma aula de reforço. O tutor à distância é aquele professor da disciplina que você fala dentro do portal. Então, é aquele responsável dentro do portal pela disciplina que vocês cursam, certo? Ou seja, o seu orientador oficial. Esse tutor é quem vai avaliar o trabalho de vocês quando vocês fazem, certo? Produziu o trabalho, enviou lá o portfólio, né, o trabalho textual, é o tutor à distância quem vai corrigir e aplicar uma pontuação. Essa pontuação possui, além da produção textual, uma pontuação de apresentação oral. Quando eu falo apresentação oral, é você apresentar ali brevemente o seu trabalho, com conceitos básicos do que você idealizou, do que você escreveu, certo? Hoje, no momento atual que a gente vive, né, como é que isso é feito? Quando o aluno vai cumprir a disciplina de TCC, ele faz o trabalho escrito, envia e agenda com o polo de apoio presencial o momento da apresentação oral. Pode ser hoje online, através do Google Meet, ou presencial no polo, tá? As apresentações, gente, elas não devem durar mais do que 15 minutos. É algo rápido, pontual. Você vai trazer um resumo sobre o tema, sobre a pertinência do tema, né? Por que você escolheu, qual é a relevância de você ter escolhido essa temática, certo? E aí vocês fazem uma breve apresentação do referencial teórico e no sentido geral das conclusões que vocês tiveram. Muito simples, né? Muito tranquilo, não é para ficar nervoso, né? A gente fica nervoso porque sempre falar em público, falar para outras pessoas, desestabiliza a mente do ser humano um pouquinho, né? Mas tenham em mente que é muito tranquila a apresentação. Não é como se fosse em outro tipo de instituição, né? Existe instituição, por exemplo, nas instituições públicas, que é formada uma banca examinadora, né? Então, professores são convidados para avaliar o seu trabalho, e aí tem aquela parte que a galera desce a lenha no seu trabalho, né? Critica e tudo mais.
a gente tem uma forma muito mais leve de trabalhar a apresentação oral. Ela é um requisito, né? Não é punitiva. Você pode conquistar até determinada pontuação. O que pode acontecer é você não conquistar determinada pontuação. Mas ninguém vai lhe deteriorar, né, por causa disso. Então, fique tranquilo quanto a essa apresentação quando vocês precisarem cumprir, tá bom? Agora vamos pontualmente falar dos dois, do TCC e posteriormente do trabalho do projeto de ensino. Então, o TCC é uma abreviação para trabalho de conclusão de curso. Ele é feito, como eu disse, com o objetivo de você colocar em prática os conhecimentos obtidos durante a sua graduação, né? Todos os conteúdos que você acessou, em uma pesquisa. E aí o modelo do nosso TCC é um artigo de revisão bibliográfica. Como é que funciona? Você vai definir um tema relevante aí para a sua graduação, claro. E a partir desse tema, você vai estudar em outras, né, produções textuais, sejam artigos científicos, livros, obras, teses de doutorado, dissertações de mestrado, enfim, em outros trabalhos, em outras pesquisas e outros estudiosos, uma fundamentação para a sua pesquisa. Então, a partir da temática que você teve, você vai beber de outras fontes e desenvolver o seu ponto de vista. Concordar, discordar ou trazer um fato novo, certo? Então, toda pesquisa, ela precisa estar vinculada a toda pesquisa, ela precisa estar vinculada a uma provocação. Você precisa ter uma provocação para que você consiga ter arcabouço, né, repertório de discurso para seguir a construção do seu trabalho. Você não vai conseguir fazer um TCC sobre um assunto que você não vai ter repertório. Você precisa saber que aquele tema ele tem que possuir o que ser falado. Eu acho que, não sei se eu fui claro nesse sentido, mas você precisa ter do que falar, né? Você não vai fazer um TCC com 5 páginas, certo? O TCC ele tem que ter no mínimo aí entre 15 e 20 páginas, isso sendo muito singelo, tá? Sendo muito, muito singelo. Geralmente você pega um TCC, ele tem acima de 25 páginas, né? Mas vamos aí fazer uma média de pelo menos 15, no mínimo. E a partir daí a gente só aumenta, né? Nunca baixa. Então, existe uma diferença que aí muitos alunos pecam na hora da construção do TCC na nossa instituição. Existem muitos tipos de pesquisa, certo? Existe pesquisa bibliográfica, pesquisa clínica, de intervenção, de estudo de casos e etc. O nosso tipo de pesquisa é a bibliográfica. O que é que isso significa? Que você vai pesquisar, né, em outras produções sobre aquele tema e trazer o seu ponto de vista, trazer a sua construção de conhecimento, certo? Deixa eu ver o que é que estão falando aqui. A Regivana perguntando se é tudo isso de página. É tudo isso sim, tá? E muito mais. Então, existe essa pontuação. A gente não pode confundir o tipo de pesquisa. E aí eu trago sinalizações importantes. Eu já vi vários alunos que fizeram um TCC como estudo de caso, como pesquisa de intervenção, né? Como pesquisa clínica, e o trabalho foi recusado. Foi zerado. Por quê? Lá no documento de orientação do TCC, assim como você tem um documento de orientação para o projeto de extensão, um documento de orientação para o projeto político pedagógico, né, as práticas pedagógicas, como você tem um documento de orientação para os projetos integrados, para o estágio, você também tem um documento de orientação para o trabalho de conclusão de curso. Não adianta fugir do que está sendo solicitado. Se é solicitado pesquisa bibliográfica, artigo de revisão bibliográfica, é isso que vocês têm que fazer, certo? Não sigam outro caminho, porque senão o trabalho de vocês vai ser zerado, tá?
E aí eu trago essa visão justamente porque nós temos casos, enquanto eu estava à frente da coordenação em Mossoró, por exemplo, eu peguei aí no mínimo uns 10 alunos durante os meus 4 anos enquanto funcionário em Mossoró, que fizeram um trabalho numa pesquisa diferente daquilo que estava sendo solicitado. E aí isso causou zero na pontuação. Por sorte, o nosso modelo acadêmico ele permite que o aluno envie uma vez no período regular e envie uma segunda vez no período de recuperação. Então, no período de recuperação, dar-se uma nova oportunidade de você ajustar aquilo que o tutor, né, sinalizou como errado e aí, né, trazer a versão correta no formato correto que deve ser. Uma das situações, eu não vou trazer nomes, né, mas eu vou trazer a situação, foi um aluno de radiologia. Ele fez um trabalho magnífico. O TCC dele estava incrível, incrível. Mas era uma pesquisa clínica, não era uma pesquisa bibliográfica. Ele não usava, né, outras referências de estudo, de pesquisa, para falar criticamente sobre o tema. Ele estava falando clinicamente, ele estava trazendo vivência daquilo que ele presenciou diretamente. E não é isso que é solicitado. É diferente você revisar, né, você falar de forma crítica sobre uma coisa e você falar, né, clinicamente sobre uma vivência que você teve com nomes de pessoas, enfim. Então, é uma pesquisa analítica mesmo, né? Não é algo clínico nem de intervenção, tá bom? E aí, isso aqui eu estou reforçando bastante, porque, é como eu disse, se tem placa, é porque tem história, né? Então, se tem uma atenção em vermelho aí, é porque acontece com frequência esse tipo de situação, tá bom? E só serão aceitos artigos de revisão bibliográfica. Quando vocês fazem o TCC, né, vocês têm duas disciplinas, geralmente, de trabalho de conclusão de curso. TCC 1 e TCC 2. Isso, geralmente. Tem cursos que o aluno só vai ter TCC 1, TCC, trabalho de conclusão de curso. E aí ele só vai ter aquele trabalho final para enviar. Quando você tem TCC 1 e 2, né, o trabalho final vai ser só o TCC 2. Então, TCC 1 vai ser o pré-projeto e TCC 2 vai ser o projeto final, né, a culminância ali da sua pesquisa, tá? Quando realizada essa produção textual, vocês vão enviar dentro do ambiente virtual de aprendizagem, né? Dentro do Ava Sofia, que é o sistema de vocês, certo? Seguindo as datas que estão lá dentro do calendário, tá? É importante eu reforçar também que o TCC ele é uma disciplina que é individual. E aí eu reforço mais uma vez, se tem sinalização é porque tem história. Já aconteceu de turmas do semipresencial se juntarem e fazerem TCCs em grupo. Vocês podem fazer uma pesquisa em grupo, vocês podem fazer uma construção de uma temática em grupo, mas a produção tem que ser individual. Não pode ter um trabalho igual ao outro. Não pode ter um tema igual 100% ao outro. Uma abordagem idêntica à outra. Porque isso é considerado plágio, tá? Segundo a Lei de Direitos Autorais, isso é considerado plágio. Então, na educação, né, no ensino superior, especialmente, essa questão do plágio ela é muito bem regularizada, muito bem fiscalizada. Então, nesse caso em específico, por exemplo, os alunos eles enviaram um trabalho em conjunto, o mesmo trabalho, né? Cada um enviou no seu portal, mas o mesmo trabalho, o mesmo texto. E todo mundo ficou com zero e teve que refazer e enviar no período de recuperação, certo? Agora que a gente já entendeu o conceito de trabalho de conclusão de curso, qual é o tipo de pesquisa, que é uma pesquisa de revisão bibliográfica, né? Aonde é que vocês enviam e que ele tem que ser feito de forma individual. Agora a gente vai conhecer a estrutura do trabalho de conclusão de curso que a nossa faculdade exige. Ela é dividida em 3 etapas: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, que são as referências. E eu vou falar
individualmente sobre cada um deles, tá? Primeiro, os elementos pré-textuais. Pré-textuais já está explícito, né? É tudo aquilo que vem antes do corpo do seu texto. Aí tem o nome da instituição, o nome do autor, título do trabalho, subtítulo, local e ano e resumo. Geralmente isso fica na capa e folha de rosto, né? Aquelas duas folhas anteriores ao trabalho escrito de fato, ao conteúdo escrito do trabalho, certo? Então, os elementos pré-textuais, eles funcionam dessa forma. Deixa eu trazer aqui um exemplo, né? Digamos que Matheus, eu, estou fazendo um trabalho de conclusão de curso na Anhanguera, eu sou do curso de pedagogia, tá? Vou trazer uma simulação. Então, o nome da instituição vai ficar Universidade Pitágoras Unopá Anhanguera, que é o nome da nossa instituição, o nome e razão social. Nome do autor, Matheus Felipe de Souza Salvino. Título do trabalho, vamos aqui, alfabetização e letramento na educação infantil nível 1, certo? Um exemplo. Subtítulo, estratégias para conter a, as barreiras de analfabetismo, um exemplo. Local e ano, Natal 2026, o resumo de até, no mínimo, 250 palavras, no máximo 500 palavras, resumindo aí o que vai ter no meu trabalho, certo? O resumo, gente, eu gosto de sinalizar que ele é como se fosse uma, uma introdução resumida. E aí eu vou explicar por quê. Nos elementos textuais, certo? Então, aqui é o que eu falei, né? Nome da instituição, a formatação, apresentada em letras maiúsculas, fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 14, espaçamento simples entre linhas. Essa é a formatação de acordo, né, com o que a nossa faculdade exige, se baseando nas normas da BNT, certo? Nome do autor também deve ser apresentado em fonte Arial ou Times New, tamanho 14, espaçamento simples de linha entre as linhas e alinhamento centralizado, ou seja, no meio do texto. Título do trabalho deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação. Ou seja, no seu título de trabalho tem que estar explícito aquilo que você vai tratar. Para que quando uma pessoa estiver pesquisando para fazer um trabalho, ele veja ali o seu título e já saiba do que você está falando. Já saiba o que pode ou não encontrar no seu trabalho. E como é a formatação? Letras maiúsculas e negrito, fonte Arial Times New, tamanho 16, espaçamento simples entre linhas e centralizado. Subtítulo. Se houver o subtítulo, deve ser precedido por 2 pontos, né? Ou seja, o título, 2 pontos, e o subtítulo. Fonte Arial Times New, pode ser também, tamanho 14, espaçamento simples entre linhas, sem o negrito e todas as letras das palavras principais em letras maiúsculas, tá? Local e ano. Vai falar qual é a cidade, né? Como eu falei. Fonte Arial, tamanho 12, que é a padrão, ou Times New, entre linhas simplificado e apenas as iniciais em letras maiúsculas. Então, Natal com N maiúscula barra RN. Resumo. Limite mínimo de 150 palavras. Eu oriento 250, tá? 250, no mínimo. 150 palavras é muito pouco para você resumir o seu trabalho. Uma dica. E no máximo 500 palavras. Após o resumo, deve listar algumas palavras-chave que descrevem os principais tópicos ou conceitos abordados no artigo. Então, aqueles pontos-chave do seu trabalho. Se o meu tema é alfabetização e letramento, na educação infantil, nível 5, estratégias para conter os níveis de má formação da linguagem, né, de analfabetismo, então minhas palavras-chave poderiam ser alfabetização, letramento, estratégias, sequência didática, essas coisas. Aí a gente chega nos elementos textuais. Elementos textuais vai ser
o corpo do texto, do seu trabalho, o corpo. Digamos que os elementos pré-textuais, né, é ali as mãos, tá? Mãos e braços são os elementos pré-textuais. Os elementos textuais é a cabeça e o corpo, tá? Então, introdução, fundamentação teórica, metodologia, discussões e conclusões. Na introdução, você vai apresentar o tópico de revisão, ou seja, a pesquisa, né, a relevância e o objetivo que você tem com esse artigo de revisão bibliográfica, né? Vai falar um pouquinho sobre os autores que você está utilizando, e eu gosto de indicar que vocês falem um pouquinho sobre cada parte do trabalho, certo? Então, nas páginas tal e tal, ou no capítulo tal e tal, falaremos sobre isso e isso. Na página fulano de tal, falaremos sobre isso e isso, de forma bem resumida, tá? No final aqui da minha explicação, eu vou dizer a vocês uma dica sobre a introdução, tá? Eu vou passar agora para não ficar enganchado, mas no final eu vou trazer uma dica. Então, a introdução é o resumo mais longo, certo? Resumo é o suprassumo ali do seu trabalho. A introdução é o resumo ampliado. A fundamentação teórica é a revisão de literatura, né? É uma das principais seções do seu trabalho, um dos principais tópicos do seu trabalho. Nesse momento, você vai trazer os autores que você está utilizando para o seu trabalho. Quem você está bebendo da fonte para produzir o seu trabalho? Ah, eu estou falando sobre as dificuldades de alfabetização e letramento das crianças, né, na educação infantil nível 1. Quem você está usando para falar sobre isso? Não é para revisar, para criticar, pensar de forma crítica esse tipo de pesquisa, né? Então, quem você está usando para fazer isso? Né? Quais são os autores que você está bebendo da fonte? Né? O que é que esses autores falam? Quais são as teorias que eles usam? Quais são os métodos que já foram utilizados? Quais são os resultados que já foram obtidos ou que estão em obtenção? Né? A revisão, a fundamentação teórica ou revisão teórica ou revisão bibliográfica, tem vários nomes, mas significa a mesma coisa, né? É um tópico muito importante porque é onde você vai trazer a fundamentação do seu trabalho, a base. Aí com base nisso e nisso e nisso e nisso, eu acho isso e isso, entendeu? Então é onde vocês vão ter validação. É onde o seu trabalho ele encontra robustez, certo? É onde ele encontra repertório. Tá? É na parte da fundamentação teórica. E é tão importante a fundamentação teórica porque a nossa pesquisa é uma pesquisa bibliográfica, é um artigo de revisão bibliográfica. Se é um artigo de revisão bibliográfica, isso exige, né, o estudo de bibliografias. E aí, quando eu falo bibliografias, eu falo textos múltiplos. Artigos de opinião, resumos críticos, né, artigos científicos, TCCs que outras pessoas escreveram, livros, teses de doutorado, pesquisas, né, aí de dissertação de mestrado, enfim. Muitos são os tipos textuais que a gente pode revisar, né, e fazer bibliografia. Até mesmo bases legais. Então, legislações, decretos, tudo isso pode ser utilizado como base, né? Mas para a fundamentação teórica é bom que você estude outros autores, outras pessoas que falaram sobre aquilo que você quer dizer. Metodologia. Na metodologia, você deve dizer como a revisão foi conduzida. Então, nós já temos um tipo de metodologia. A nossa metodologia é o quê? Revisão bibliográfica, né? Pesquisa, né? De revisão teórica, revisão de literatura. Nós já temos um tipo de metodologia. A partir disso, você vai mostrar quais foram os critérios que você utilizou para a escolha de autores, para a condução da pesquisa, né? Para os métodos de análise que você utilizou, por que você escolheu fulano de tal, por que você não escolheu
tal linha de pensamento, certo? Então, na metodologia, é para você dizer o que você fez e como você conduziu. Simples. Né? Eu acho que a metodologia é um dos tópicos mais tranquilos que você pode ter no TCC. Não tem muito segredo. Até porque a nossa faculdade ele já dá qual é a metodologia que você tem que usar. Você só vai falar sobre como você conduziu ela, como você aplicou, o que você utilizou, quais foram os critérios que você utilizou, as estratégias, né, os meios para seguir dessa forma, certo? Discussão. Na parte de discussão, você vai trazer os resultados das revisões que você fez. Né? Vai procurar brechas naquelas pesquisas que já existem, vai fazer ali as ligações, né? De um estudo com o outro. Fulano A disse tal coisa, mas fulano B disse tal coisa. E em comum eles pensam sobre alfabetização e letramento isso, isso e isso. E de tal forma isso pode ser consistente para a minha pesquisa. Basicamente isso. Enfim, pode falar sobre novidades, pode falar sobre muita coisa na parte de discussão. E nas conclusões, como diz o nome, né, é onde você vai colocar o ponto aí do seu trabalho. É onde você vai trazer suas contribuições. Então, com base em tudo que você leu, em todos os autores que você buscou, da metodologia, dos critérios que você utilizou para seguir determinados pensamentos, né? Para criticar determinados pensamentos, o que você sugere? Qual é a sua posição? O que foi que você entendeu sobre essa pesquisa? Né? E aqui você responde aquilo que você idealizou no início do seu trabalho, lá no pré-projeto. Lembra que eu falei que tem TCC 1 e 2 em alguns alunos? Então, lá nos objetivos que você colocou no TCC 1, é aqui na conclusão que você vai responder, certo? E as referências, óbvio, o final sempre vai precisar de referências em todo trabalho acadêmico. É onde você vai mostrar de onde você tirou as suas fontes. Né? Lá naquela fundamentação teórica, você falou de várias pessoas, de vários textos, de várias pesquisas, de várias linhas de pensamento. Né? De onde você tirou isso? Isso que você está falando, que você está citando, você tirou da onde? De onde surgiu? E aí vem as referências. Você tem que colocar exatamente tudo aquilo que você consultou e que você usou no desenvolvimento do seu projeto tem que estar referenciado, certo? Tudo. Tudo que você fez tem que estar referenciado e de acordo com as normas da BNT. Né? Nós tivemos recentemente a atualização das normas da BNT. Muitas coisas mudaram, né? É a forma que você faz uma citação direta, a forma que você coloca ali o nome do autor, o ano, mudou algumas regrinhas bestas, mas mudaram, tá bom? E esse foi o TCC. Deixa eu dar uma pequena pausa para ver o que é que vocês estão falando aqui no chat, que eu estou só vendo. Travou até o computador. Fala, meu Deus. Travou mesmo. Chega. Para que vocês estejam me ouvindo. Travou? Fala, meu Jesus, o que é isso? Do nada abriu um vídeo aqui, no meu do nada. Deixa eu vir aqui, gente, calma aí. Deixa eu vir aqui no chat. Tem várias coisas falando aqui, né? Várias pessoas falando, várias coisas faladas. O Bruno estava falando que às vezes o áudio da Luana estava baixo, né? Às vezes o áudio está baixo porque estava em segundo plano. Só fechar todos os apps e abrir novamente se estiver no smartphone. Luana falou que deu certo, né? Maravilha. Regivânia disse, tudo isso de páginas? Sim, tudo isso de páginas. No mínimo 15. E aí, a partir de 15, o céu é o limite. Regivânia também perguntou, quer dizer que vocês mandam um modelo de como quer? Sim. O modelo, no geral, ele segue isso que eu estou falando, tá? Mas existem algumas ressalvas de acordo com o curso, tá bom? Regivânia... Então, aí Ruth falou,
Ano passado fiz em torno de 27 páginas. Isso, olha aí. A Ruth foi realista, né? É isso aí. É acima de 15 páginas, gente. 15 páginas é o mínimo. Por que, que eu falo 15 páginas? Porque o nosso modelo de TCC é um modelo de artigo de revisão bibliográfica, certo? O artigo de revisão, assim como o artigo científico, ele tem no mínimo 15 páginas para que ele passe a ser considerado um artigo. Certo? Tem artigo com menos páginas, tá? Mas, em consenso geral, é de 10 a 15 páginas. Quando ele passa a ser consultado como um TCC, exigido como um TCC, eu digo no mínimo 15 páginas, porque mesmo que você queira, você não vai conseguir fazer menos de 15 e ter uma robustez no seu trabalho. A não ser que você faça qualquer coisa de qualquer jeito. Aí, qualquer coisa de qualquer jeito dá qualquer página, né? Mas, num sentido geral, não dá menos que isso, não. Tá bom? A Kaline Viviane perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, tô gravando a live, tá bom? Tá aqui em cima. O gravador tá rolando aí, é mais de 1.000. O Eric, boa noite, Eric. Ele falou: tem uma dúvida. Nós, veteranos do 100% online, vamos ter que apresentar o TCC? Sim. Todo mundo tem que apresentar o TCC. Até hoje, 8 de abril, às 7h50 da noite, né? O que nós sabemos é que tem apresentação do TCC para todo mundo, tá? É um requisito obrigatório. Pode mudar? Pode mudar. Tudo muda a todo tempo e a todo momento, né? Mas no momento é essa informação que eu tenho que dar para vocês. É isso de dúvida? Perfeito. Vamos voltar agora para a gente falar sobre o projeto de ensino. Eu falei para vocês que tanto pode apresentar um TCC como pode apresentar um projeto de ensino. E qual é a diferença de um para outro? A complexidade, tá? Então, o TCC, geralmente, ele é mais robusto. Tem uma quantidade de páginas maior, tem uma rigidez maior. E o projeto de ensino, ele é mais sistematizado, mas não necessariamente tão complexo como um TCC, tá? E aí eu vou trazer aqui as diferenças que tem entre eles. Já aqui nessa tela, você consegue ver diferenças, né? Da estrutura do TCC para a estrutura do projeto de ensino. No projeto de ensino, vocês vão ter um tema, justificativa, participantes, objetivo, problematização, referencial teórico, que é a mesma coisa de fundamentação teórica, fundamentação bibliográfica, metodologia, cronograma, recursos, avaliação e referências. Veja, não é como o TCC, né? Tem outros elementos totalmente diferentes. Por quê? Aqui no projeto de ensino, você não tem projeto de ensino 1 e projeto de ensino 2. É projeto de ensino e acabou-se. É só um projeto de ensino. Então, ele vai ter tudo que você precisa de uma vez, certo? E aí, agora vamos falar sobre cada um separadamente. No tema, vocês vão ter sempre uma indicação da própria faculdade. E isso ajuda muito, tá? Acontece também, às vezes, no TCC. Mas isso é muito característico do projeto de ensino. Então, a temática, ela vai ter um eixo geral que é central, tipo o projeto de extensão, que tem aquele programa de extensão, sabe? Sustentabilidade e inovação, inovação e empreendedorismo, contexto da comunidade. Então, no projeto de ensino vai ter algo similar. Vai ter uma temática geral vinculada, sempre relacionada a contextos educativos. Porque projeto de ensino é somente para os cursos de licenciatura, alguns, certo? E aí, essa temática geral, ela vai ser direcionada, vai ser atrelada, né? Com a habilitação do seu curso, pensando no seu curso. E aí vai ter uma escolha da coordenação e vai ser definido, da coordenação que eu falo nacional, tá? Só um momento, gente, que tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu desligar aqui, e aí a gente já, quando terminar a apresentação, a gente libera para as dúvidas, tá? Liberei agora, eu vou dar continuidade para a gente não se atrapalhar, até para a gravação não ficar desconexa das temáticas. Então, é isso. No projeto de ensino, nós temos uma temática central que vai ser indicada pelo próprio documento de orientação, tá?
E a partir dessa temática central, você vai escolher o título do seu trabalho, sobre o que você vai querer trabalhar no seu trabalho, certo? Trabalhar no seu trabalho, né? O que você vai querer trabalhar no seu tema, tá bom? A partir daquele tema predisposto pela instituição. Assim como acontece nos projetos de extensão, certo? O segundo tópico é a justificativa. A justificativa, ela vai fundamentar, vai justificar de fato, né, o título que você escolheu. Então, com base naquela temática central, meu tema secundário vai ser tal coisa. Então, aqui na justificativa é o momento que você vai trazer a importância da sua pesquisa, a relevância, por que você escolheu falar sobre isso, né? Enfim, vai argumentar. É onde você vai defender o seu trabalho, defender o seu tema, defender o seu título, certo? Eu escolhi por isso, por isso, por isso, por isso. Né? Escolhi por causa disso e aquilo. E aí é importante por causa de tal, tal, tal fator. É nesse momento que você vai trazer essa justificativa. Tá? Então não é só escolher. Tem uma temática geral que é apresentada, indicada pela faculdade. Né? Um exemplo aqui de temática geral. O seu trabalho ele pode ser feito sobre gestão de sala de aula ou contextos, falando de pedagogia, no meu caso. Gestão de sala de aula ou contextos de gestão escolar. Situações de aprendizagem. Aí, a partir daí, você vai escolher um subtema, né? Que você vai seguir como a temática do seu trabalho. Entendeu? Então, tem um eixo geral. A partir desse eixo geral, você subtrai um tema e aí você segue, né, com a sua pesquisa. E aí, na parte da justificativa, você vai defender, né? Vai levantar a sua bandeira, vai levantar ali a sua argumentação e vai defender o seu trabalho. Participantes. Na parte do participantes, é onde você vai explicar a quem o projeto se destina. Então, você está fazendo o trabalho voltado para quem? Para a equipe de gestão escolar, coordenação, supervisão, secretaria, direção, gerência. Você está fazendo para a equipe pedagógica, professores, orientadores, né, auxiliares de sala, psicopedagogos, ou você está fazendo para a parte, né, do alunado, os estudantes do ensino fundamental, estudantes do ensino infantil, da educação infantil, estudantes da EJA, estudantes do Fundamental 1, do Fundamental 2, enfim. Aí você vai dizer, né? Quem são essas pessoas que vão ser atendidas, afetadas, mobilizadas, contempladas com o desenvolvimento do seu trabalho. Tá bom? É somente uma sinalização, super simples a parte dos participantes. O próximo passo é os objetivos. Isso é a estrutura do trabalho, tá, gente? Nos objetivos, você vai trazer o propósito do seu trabalho. Então, com base nesse tema, né, eu pretendo alcançar tal e tal e tal e tal informação aplicando em contextos educativos, né? No contexto educativo fulano e tal, que me foi proposto. Na parte dos objetivos, desculpa, é onde você vai pontuar, né, qual é o alvo que você quer acertar com o seu trabalho. Né? O alvo no sentido de missão, né? Não de participante. Participante você já disse antes, mas qual é o alvo que você quer que esse participante encontre? Né? Para onde você quer conduzir esse participante? Aí chega na parte que eu mais gosto, a parte da problematização. A problematização, ela vai desde a observação ali no chão da escola, né? A observação dentro do contexto escolar, dentro do cotidiano, do dia a dia da escola, né? Daquilo de referência textual que já tem escrito, da análise que vocês fazem, das questões pendentes, do que pode ser melhorado, né? Das dificuldades, das barreiras, enfim. Na problematização é onde você vai dizer, olha, é difícil isso e isso, porque acontece tal, tal, tal situação, e aí é difícil, por exemplo, o professor conseguir seguir uma linhagem de um alinhamento de alfabetização, porque o aluno ele vive em tal, tal condição,
e aí ele não tem tal apoio, tal caminho, tal coisa, entendeu? Então, na parte da problematização, é onde você vai trazer esse levantamento. E aí eu estou sempre falando de aluno, de escola, de equipe pedagógica, de equipe de gestão, porque o projeto de ensino ele é exclusivo para os cursos de licenciatura, tá? Diferente do TCC. TCC pode ter no curso de fisioterapia, TCC pode ter no curso de terapia ocupacional, TCC pode ter no curso de administração, de ciências contábeis, de radiologia, TCC pode ter no curso de enfermagem, né, de fonoaudiologia, mas o projeto de ensino ele é específico das licenciaturas. Então, sempre vai acontecer no curso de licenciatura, aquele curso que você faz para estar licenciado à docência, certo? À sala de aula, tá bom? Referencial teórico, mesma coisa daquilo que eu expliquei no TCC, né? Referencial teórico, fundamentação bibliográfica, referencial bibliográfico, é tudo a mesma coisa. Revisão bibliográfica, revisão teórica, é a mesma coisa. São nomenclaturas diferentes para dizer a mesma coisa, certo? Nesse momento, você vai trazer, como eu disse, os outros autores que já falam sobre esse tema. Ah, eu vou falar sobre alfabetização e letramento, ou desenvolvimento infantil, psicomotricidade, fases de desenvolvimento infantil. Eu vou falar sobre o tema que Vygotsky trabalhou, que Piaget trabalhou, né? Que José Morin fala, que Jussara Hoffmann fala. São todos pesquisadores da área da educação que eu estou falando aqui, tá? Então, eu vou trazer o que é que essas pessoas falam sobre a alfabetização, né? Sobre desenvolvimento infantil, sobre fases do desenvolvimento infantil, né? E isso é o referencial teórico. É você dizer, durante as fases de desenvolvimento infantil existem a fase tal, porque de acordo com Piaget, página tal, do ano tal coisa, certo? Entendeu? Aí é uma recomendação da nossa instituição, tá? Que não seja utilizado livros didáticos para fazer isso. Por quê? No referencial teórico, você tem que trazer conteúdo, não conteúdo de A mais A é igual a B, certo? Ou que 2 e 2 é igual, 2 mais 2 é igual a 4. Não é isso. É conteúdo crítico, de análise, de discurso, né? De pesquisa, de estudo, de pensamento, de ideologias, de ideias, certo? É isso que a gente fala quando se diz referencial teórico, tá? É base de fundamentação. Então, eu acho que o caminho é esse, porque de acordo com o que fulano de tal disse na página tal, no ano tal, a educação é transformadora e parará. Entendeu? É esse o caminho. Referencial teórico é sobre isso. Por isso que não é indicado o uso de livros didáticos, né, na construção. Porque o livro didático ele vai trazer conteúdo didático pedagógico. Conteúdo no sentido de como trabalhar uma atividade do inglês, como ensinar uma criança a parte do letramento, né? Como desenvolver o entendimento sobre o R, sobre o B, sobre a construção de palavras, sobre as sílabas, entendeu? E não é sobre isso a revisão bibliográfica. Metodologia. Mesma coisa que apresenta na metodologia do TCC, a mesma coisa. A metodologia, né, é como você conduzir o seu trabalho. Né? Quais foram as metodologias utilizadas? Que foi a de estratégia que você utilizou? Né? Qual foi os critérios de inclusão e exclusão de pesquisas? Como você conduziu? Em quantos dias você conduziu? Quais foram as etapas da sua condução? Entendeu? Planejamento e execução. A mesma coisa que eu expliquei de metodologia no TCC
é a mesma coisa de metodologia no projeto de ensino. Igual, tal qual, aí a revisão bibliográfica, certo? Referencial teórico. Cronograma. Aí o cronograma é aquilo, o tempo que você usou, o tempo que você se dedicou para cada uma daquelas coisas que você detalhou na metodologia, certo? Ah, eu tive um tempo de pesquisa, depois da pesquisa eu fui observar uma escola, depois da observação eu fui fazer a construção do texto, eu fui ler um texto, eu fui fazer isso, fui fazer aquilo. Eu vi entrevistas, eu li livros. Então, qual foi o tempo que você utilizou para cada coisa? Né? Então, há um cronograma aí a ser preenchido. Recursos. Nessa parte do recursos, né, nesse tópico do recursos, você vai falar o que você usou para a execução do projeto. Enfim, os elementos no sentido geral. Tá? E aí algumas observações que é importante. Você, aluno, e é isso aqui no sentido geral, tá? Tanto para TCC como para projeto de ensino. Você pode transcrever trechos dos autores que você leu. Ah, eu li uma frase de Paulo Freire que ele diz que é quando a educação não é transformadora, não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Eu quero trazer exatamente essa frase de Paulo Freire para o meu trabalho. Você pode, mas você tem que referenciar. Tem que constar a citação, seja direta ou indireta, seja direta longa ou direta curta. Né? Tem que referenciar. Tanto dentro da construção do texto tem que estar referenciado como citação, e lá nas referências tem que constar também a referência de onde você tirou essa informação. Se não, o que? Caracteriza, né, plágio. Você também pode parafrasear. A parafrase é o que a gente chama, na linguagem acadêmica, de citação indireta, que é usar o que fulano falou, mas com as suas palavras. Tem muita gente que peca na hora da construção textual nesse tipo de coisa. Vai lá e pega a frase de Vygotsky, por exemplo, de Piaget, e transforma o que ele falou com as suas próprias palavras. Mas quem disse isso não foi você. Mesmo que você mude a ordem das palavras, não é você que teve aquela ideia. Então você não pode colocar como algo que você entendeu, que você que criou. Por isso que também tem que estar referenciado como uma citação indireta, certo? Tem que referenciar. E aí pode escrever pode e deve escrever com as suas próprias palavras. O trabalho ele tem que ser seu, tá? Sempre escrito em terceira pessoa. Nunca escrito eu acho, eu penso, eu sei, eu imagino. Nunca em primeira pessoa. Sempre em terceira pessoa, tá? E seguindo as normas da ABNT, claro. Agora vamos liberar para as dúvidas gerais. Moisés está com a mão levantada. Oi, Moisés, boa noite. Tudo bem? Pode falar, fica à vontade, querido. Todas as disciplinas você precisa usar, né, ou estudar todo o conteúdo da disciplina antes de fazer a prova. Tá? Então, as 4 unidades, as 4 teleaulas você tem que assistir antes de fazer a prova. Os 4 conteúdos ali da unidade, né, que é aquele textinho que tem, você tem que acessar antes da prova.
Pronto, vou. Isso, Moisés, porque nós temos atividades diferentes, que são avaliativas, tá? Nós temos o exercício, existe o exercício, que é uma atividade que você responde com questões muito parecido com uma prova, mas que só tem 5 questões. E existe a prova, são atividades diferentes, ambas avaliativas, certo? Então, dentro de cada disciplina, você tem 2 exercícios. A cada 2 unidades, você faz um exercício, certo? Dependendo da disciplina, você tem 4 exercícios, um para cada unidade, tá bom? Fica no final da unidade. A prova, a prova mesmo é uma prova só por disciplina. Isso mesmo. Isso mesmo, Moisés. As 4 unidades, os exercícios que tiverem, né, para fazer a prova. A prova, a prova ela é a atividade final, é a que finaliza a disciplina. Então você tem que ter consumido tudo para poder fazer a prova. Entendi. Isso mesmo, todas as unidades. A prova ela vai ser a última atividade, tá bom? Consome tudo antes de fazer a prova. Valeu. Deixa eu olhar aqui no chat que eu já vi que tem várias dúvidas aqui no chat. Vamos ver. Luana, professor, nós vamos ter que apresentar presencialmente, nós veteranos de 100% online. O Eric disse que já ia perguntar isso também. Gente, a apresentação hoje em dia, ela não é obrigatória de ser presencial, tá? Hoje, 8/4, 8h12 da noite, tá? Não é obrigatório ser presencial. Os polos, eles fazem ou online ou presencial à escolha do aluno, tá bom? Então, aí tem essa flexibilização. Aí você escolhe se você quer fazer online ou presencial. Tem polos, inclusive, se eu não me engano, não quero ser leviana aqui, está sendo gravado. Mas, se eu não me engano, é pau dos ferros. Tem uma prática que eu achei incrível, que é fazer gravado. Então, quem não quer fazer presencial, grava e manda no e-mail do polo. Eu achei sensacional isso. Achei incrível. Ele tira mais ainda, né, o nervosismo, deixa vocês ainda mais tranquilos, menos nervosos. Pronto, ó, o Eric tinha perguntado o que se pedia no TCC, né? A gente apresentou o que pede no TCC, o que pede no projeto de ensino, mas só para a gente revisar, né? O que é que se pede no TCC? Deixa eu compartilhar aqui a tela rapidinho. Vamos voltar lá no TCC, voltar tudo, lá no começo do slide, né? Então, no TCC, se pedem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais são o quê? Nome da instituição, nome do autor, título do trabalho, subtítulo, local e ano. E o resumo, né? Os elementos textuais são o quê? Introdução, fundamentação teórica, metodologia, discussão e conclusões. E os elementos pós-textuais são as referências, né? Então, é isso que se pede no, no TCC, certo?
O Eric falou, gostei dessa parte onde a gente pode escolher o tema. É isso aí. É similar ao projeto de extensão, essa questão do tema, só isso. A questão do tema é similar. Você vai ter uma temática, principalmente quando é ligada à educação, né? Vai ter uma temática ali geral, que são sempre em contextos educativos, contextos de educação no sentido geral, e a partir daquele contexto de educação, você escolhe o seu título, né? O que você vai trabalhar. Ah, vai ter que ser sobre a sala de aula, sobre o ensino, sobre o pedagógico, sobre a didática, sobre gestão escolar. E a partir daí, você escolhe o que você vai querer falar dentro desse nicho temático, entendeu? A Regivânia falou, que aula boa. Eu adoro, gente. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre essa parte acadêmica, né? Eu gosto muito de falar sobre escrita, sobre BNCC, sobre pesquisa, né? Eu dou aula sobre isso, faço trabalho de orientação de TCC, né? Separadamente a tudo isso aqui. Eu dou orientação também a vocês aqui, porque eu sou pago para instruí-los. Mas eu dou instrução mesmo, assim, de dar aula, do aluno me mandar o trabalho e de eu corrigir. Eu não posso fazer isso com vocês. Mas eu vendo esse serviço, né? Eu dou esse serviço para outros alunos de outras instituições. A Ruth perguntou, professor, no caso teremos orientador para acompanhar o TCC ou só fazemos o trabalho e enviamos para correção? Aí nós temos duas respostas para essa sua pergunta, Ruth. Resposta 1. Se for um aluno do 100% online, veterano, vocês vão ter o tutor online, né? Ali aquele tutor à distância do portal como orientador. Então vocês podem falar com ele e tirar dúvidas com ele sobre a construção do seu trabalho, certo? Cenário 2, resposta 2. Se você for um aluno do semipresencial ou um aluno do novo modelo acadêmico 26.1, vocês vão ter o mediador pedagógico, que é o tutor presencial, né? E aí ele vai operar também ali como uma orientação para a construção do trabalho de vocês, certo? Samara falando do acesso de Paula Duarte, que é o irmão dele, o irmão dela. Ela disse, eu também estou com dificuldade em outro assunto, que é cadastrar minhas horas de estágio. Já foi negado 3 vezes, não sei mais o que fazer. Samara, me explica o que está acontecendo, como é que você está cadastrando e quantas horas são no total, se você quiser ligar o microfone, tá? Para explicar melhor, fique à vontade. A Maria Luana disse, tá bom, professor, obrigado por nada. Eric José pediu para mandar aula em PDF no grupo, vou mandar, vou só ver se tem alguma coisa para ser ajustada, tá? Mas eu vou encaminhar sim. A Giovana disse que vê na minha cara que eu gosto. Eu gosto, gente, de verdade. Eu acho que é quando vocês vão me ver mais à vontade falando sobre esse tipo de assunto aqui. Produção acadêmica, artigo, construção de pesquisa. Nossa, eu amo falar sobre isso. Muito agradeceu, por nada. O Caio Oliveira disse, só uma dúvida sobre a segunda prova marcada. No calendário, vejo a ordem de disciplina, certo? Mas para essa prova agendada, já é a terceira disciplina. Já é a terceira disciplina ou o sistema sabe que entrei depois da primeira disciplina, tardia? Eu acho que eu entendi sua pergunta, Caio. Você está perguntando se no seu calendário, no calendário que aparece para você, como é a organização, né? O sistema, ele sabe, ele entende que você entrou depois da primeira disciplina, que você é a matrícula tardia, tá? Mas no calendário pode permanecer aquela estrutura original, tá bom? Aquela estrutura original. Então você vai se basear ali pela data. Se lá no calendário está mostrando que é a terceira disciplina, que está sendo feita prova de dia tal a dia tal de abril, um exemplo. Vou fazer uma situação hipotética aqui, tá? Digamos que no seu calendário está mostrando que do dia 8 de abril ao dia 12 de abril vai estar acontecendo a prova da terceira disciplina. Só que você está na sua segunda disciplina. Então, você já sabe que o calendário ele está mostrando a quantidade de disciplinas regulares. Mas o sistema, ele entende que você está na sua segunda disciplina e que essa primeira disciplina vai ser colocada para o próximo semestre, entendeu?
porque a matrícula tardia ela acontece automaticamente. Quando você matricula na instituição depois de determinada data do mês, automaticamente aquela disciplina que estava vigente vai ser colocada no próximo semestre. Tá? E aí não vai liberar nada para você vencido, nem em cima da hora. Tá bom? A Ruth falou, professor, eu vou precisar sair mais cedo da aula. No caso, daqui a 7 minutos. Não tem problema, né? Não, não tem problema. Não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade, tá? O que a gente tinha de conteúdo, inclusive, para passar, a gente já passou. A partir de agora, a gente vai tirar dúvidas. É o nosso momento de dúvidas, tá? Inclusive, já já eu vou parar a gravação. Eu gosto de parar a gravação quando a gente entra mais no momento das dúvidas, porque tem algumas dúvidas que o aluno fica com vergonha e só gosta de perguntar depois que eu paro a gravação, certo? E aí eu gravo até certo momento, geralmente até umas 8h30, 8h25, e aí eu paro a gravação e aí sigo com vocês até 9 horas ou até onde vocês precisarem de auxílio sem gravar, tá? Então não tem problema, fique tranquilo. A Giovânia falou, tem que ficar atento porque tem as paralelas e o modo todo. É isso aí. Já já começa. A Samara disse: estou colocando 6 horas por dia. Essa última coloquei início dia 6 e terminar dia 9. Pulei o final de semana e o feriado, são 100 horas. Entendi. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, Samara. Quando você salva, dá certo, e aí depois vem uma notificação dizendo que foi indeferido, tem alguma observação nessa notificação? Débora, misericórdia, o modo turbo. Gente, quem é novo, deixa eu explicar para o pessoal que é novo, tá? Que eles não vão entender. Modo turbo é uma brincadeira que eu tenho com os alunos, que eu faço com os alunos veteranos, tá? Dizendo que, e fazendo alusão ao Big Brother. No Big Brother, a gente tem um modo turbo, né? Quando está terminando, por exemplo, entrou agora, o Big Brother está terminando, as últimas 2 semanas, e aí eles entram em modo turbo, toda semana sai 2 pessoas. E aí eu brinco que quando chega um determinado momento do semestre, geralmente entre o finalzinho de abril, né? E no segundo semestre do ano, ali, mais ou menos final de setembro, outubro, a faculdade e o semestre entram no modo turbo. Então começa a ter vários vencimentos um em cima do outro e as coisas arrocham. Por isso que eu sempre digo, aproveitem o começo do semestre, que as coisas são lentas, são tranquilas e faça tudo em dias. Porque vai chegar o momento do semestre que é todos os vencimentos, quase tudo um em cima do outro. Então termina a segunda disciplina, já é a terceira disciplina, que já é a parada online, que já é as os envios de produção textual, né, os relatórios de aula prática, já é tudo junto. E aí eu digo que é o modo turbo, então é só para vocês. Eu achei engraçado, Daniela, meu Deus, o modo turbo, misericórdia, é isso aí, é carinha de desespero mesmo. O modo turbo é rojão. Não atrase não, que o negócio vai ficando, a brincadeira vai começando a ficar séria. A Samara disse que vai ligar o microfone para explicar direito. Faça isso, Samara. Pode ligar o microfone, tá? Oi, pode falar, fica à vontade. Entendi. E aí eles não dizem o motivo da negação, só diz que está indeferido. Ô, Rojão. Tu botou do dia 6 de abril ao dia 29 de abril, é isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, calma aí. São quantas horas? São quantas horas por dia que você está botando? 6? Só um momentinho.
Então, seriam 17 dias úteis no seu cálculo, vezes 6. Vamos fazer aqui, deixa eu compartilhar a tela, que eu estou numa calculadora aqui. Eu sou bom de produção textual, mas eu não sou bom de matemática não, tá? Ó, então 17 dias úteis. Vamos contar aqui, ó, comigo, no calendário. 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pula o dia 21, né? Fica 17 no dia 29. Então, 17 dias vezes 6 vai dar 102 horas. Esse envio que você fez, eu já lhe digo que vai estar negado, tá? Mas não se preocupe, eu vou lhe dizer qual é o cálculo que você tem que fazer. Sempre que for número fechado, vocês vão multiplicar por 5. Colocar 5 dias diários é melhor do que colocar 6, quando o número for fechado. Fechado como assim? 100, 150, 50, 200. Por que eu digo isso? Você multiplicar por 5, a probabilidade de fechar a nota exata, a pontuação, a carga horária exata é muito melhor. E aí, qual é a minha dica? Certo? Você vai cadastrar 5 horas por dia. Quantos dias tem na semana? 5 semanas. Vão dar 25 horas semanais. Para 100, você vai precisar de 4 semanas, que vão dar exatamente 100 horas, certo? Então, você vai precisar aí de 20 dias úteis para as 100 horas. 20 vezes 5 dá 100, certo? Então, 100 dias, digamos que você fizesse aqui. Cadê no calendário? Digamos que você fizesse aqui do dia. Digamos que eles vão negar hoje ou amanhã. Negaram amanhã, você vai cadastrar de novo. Então, você começava a contar aqui a partir do dia 9. E aí, do dia 9, você contava 20 dias. Então, 20 dias do dia 9 de abril até o dia 6 de maio, já pulando o dia 1º, certo? É essa conta que você tem que fazer. Multiplicando, deixa eu parar de compartilhar. Multiplicando por 5, gente, é muito mais fácil de vocês conseguirem alcançar ali aquela tarjinha certinha da quantidade de horas, tá? Senão vai ficar ruim para você conseguir fechar um horário. A orientação é bem, bem simples de a gente resolver. Eu digo isso porque eu sofri essa mesma dificuldade. E eu só consegui quando eu fiz estágio, tá? Estou falando quando eu fui aluno no seu lugar, da mesma faculdade, na Anhanguera, né? Eu fazia pedagogia. E quando eu fui fazer meus estágios, eu tive a mesma dificuldade. Antes de ser coordenador, antes de trabalhar no atendimento, né? Antes de ter minha história como funcionário, eu fui aluno. E aí, como aluno, eu tive essa mesma experiência. Meu trabalho voltava, meu cadastro de horas voltava sempre, porque nunca dava a hora certa, né? E aí eu consegui encontrar que 5 dias, 5 horas por dia era o ideal para eu fechar as 100 horas ou as 150 horas, enfim, dependendo da quantidade de horas que é. E aí, se for 150 horas, aí você vai botar 10 dias a mais. No lugar de ser 20, vai ser 30. 30 vezes 5 vai dar 150. Entendeu? Por nada. Vai dar certo. Vamos ver aqui o que a pessoa está falando. O Caio perguntou sobre o horário de provas agendadas. É possível o polo mudar o horário para amanhã? No polo de Paulo dos Ferros só tem horário depois das 2. Caio, o polo, ele cadastra 2 semanas antes, no mínimo, os horários disponíveis, tá? Se no polo só tem a partir das 2, muito provavelmente é porque durante o período da manhã não há possibilidade de realização da prova, tá bom? E aí pode ser por vários fatores, pode ser por fator de pessoas, que não vai ter pessoas suficientes para receber os alunos, pode ser por uma questão de que as salas vão estar utilizadas por
por outra atividade pela manhã, muitos podem ser os motivos. Mas aí, se está cadastrado só a partir das duas, não tem mais como alterar, só a partir das duas mesmo, tá? Porque eles, desculpa, né, 8h30 já e o cansaço vai batendo no CLT, né? CLT prêmio, mas é CLT. 2 semanas antes, né, no mínimo, aí já é feito o cadastro das horas. E salas e horários disponíveis, tá bom? O Eric falou: professor, no TCC pode falar sobre diversidade de gênero, bullying, preconceito na comunidade escolar ou até sobre saúde mental na comunidade escolar? Pode sim, pode sim. Aí vai depender da temática central que você vai receber e de como você vai querer tratar. Gente, o TCC vocês podem falar sobre tudo, desde que tenham relevância e pertinência com o curso de vocês, certo? Desde que sigam as normas éticas, né, as normas da BNT, né, respeitem aí questões legais e etc. Vocês podem falar sobre tudo, tá? Regivânia perguntou se isso é nos estágios. Sim, é nos estágios, Regivânia. A colega estava falando sobre os estágios, porque ela está preenchendo a carga horária e está sempre negando, voltando, porque ou está com mais horas ou está com menos horas, ela nunca consegue chegar na quantidade exata. E lembra quando eu falei para vocês naquela aula sobre estágio, lá no começo do semestre, eu trouxe uma aula sobre estágio e eu falei, gente, quando vocês forem realizar o cadastro das horas, tem que dar exatamente a quantidade que é na sua carga horária do estágio. Não pode ser nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Né? Então, tem que encontrar um jeito de colocar exatamente a quantidade certa. Quando é número fechado, como eu disse, multiplica por 5, que é sucesso. Não tem nem como dar erro. Eric falou educação inclusiva, etc. Pode sim. Super pode. Cal falou, obrigado por esclarecer minhas dúvidas. Ótimo. Estou à disposição, tá, gente? Eu estou aqui para isso. Eu acho que tem alguém com a mão levantada, inclusive. Moisés. Moisés, esqueceu de baixar a mão ou levantou de novo? Deixa eu baixar aqui. Pronto, pronto. Vi só a mãozinha levantadinha de Moisés. Regivânia disse, agora já sei. Perfeito, gente. Levem isso para o coração de vocês sobre estágio, tá? Tanto quem está fazendo agora como quem vai fazer no futuro. Isso é dica de ouro de estágio. Eu sofri muito no meu primeiro estágio para conseguir, igual o Samara aí, quase arrancando os cabelos da cabeça, entendeu? Enlouquecendo, tentando encontrar um jeito de colocar essas horas exatamente, e eu nunca conseguia. Até que eu achei essa fórmula mágica, que é a matemática, né? Matemática é uma ciência incrível, realmente. E aí eu entendi que multiplicar por 5 era muito mais fácil do que colocar a quantidade máxima. O que é que eu pensava? Que eu acho que é o mesmo pensamento que Samara teve, o mesmo pensamento que quem está com dificuldade tem. Colocando 6 horas, eu colocando 6 horas eu vou terminar logo. Né? O pensamento é correto. Mas na prática, eu tenho pouco tempo, então eu preciso colocar logo. Pensamento correto também. Mas na prática, na hora que a gente vai preencher, dá bode. Né? Dá errado. Por que dá errado? Porque a quantidade tem que ser exata. Então, se ela coloca 17 dias com 6 horas, vai dar 102. Se ela coloca 16 dias com 6 horas, vai dar 96. Então, sempre vai dar uma quantidade a menos ou uma quantidade a mais com 6 horas por dia. A não ser que a quantidade de horas dela fosse uma hora quebrada. Entendeu? Eric perguntou: pode citar cantores nacionais se eu for falar sobre diversidade de gênero, como, por exemplo, o cantor Pablo Vittar? Pode. Poder, pode. Você só tem que ter atenção com a questão da. Como é que eu posso dizer? Do sentido desse elemento dentro da construção do texto, certo? Elemento cantor, elemento diversidade, elemento inclusão, elemento gerais, entendeu? Por exemplo, vou trazer aqui tentar construir um exemplo prático. Digamos que, voltando para a pedagogia, né? Digamos que o seu eixo temático é contextos educacionais em sala de aula, certo? Contextos educacionais em sala de aula, você pode falar sobre incontáveis coisas.
Pode falar sobre alfabetização, sobre dificuldades de aprendizagem, sobre dificuldades de leitura, de escrita, comportamentais, né? Você pode falar sobre deficiências, sobre neurodivergências, você pode falar sobre sociovulnerabilidade, a influência da sociovulnerabilidade no desenvolvimento infantil, como crianças de diferentes classes sociais, diferentes situações econômicas, né, são afetadas de diferentes formas, de maneiras diferentes no estudo, no acesso ao estudo, na permanência. Pode falar de evasão, você pode falar da postura do professor em sala de aula, enfim, muitas são as coisas que você pode falar. Sobre ludicidade, sobre incontáveis assuntos, né? O que é importante? Que o que você vai incluir dentro desse assunto, os elementos que você vai utilizar dentro desse assunto, tenham sentido para o elemento como elemento no seu texto. Né? Exemplo, se você vai falar sobre letramento, entendeu? Falar sobre letramento. Você pode falar sobre diversidade do gênero no letramento. Sobre igualdade de gênero no letramento. Como meninos e meninas aprendem, né, desenvolvem o aprendizado, de que forma meninos e meninas são afetados pelos dogmas sociais, pelas cartilhas sociais de comportamento, de pensamento, de expressão do ser, né, de expressão do gênero, né? Como a construção da expressão do gênero feminino e a construção da expressão do gênero masculino afetam o desenvolvimento da educação infantil, como aquelas crianças vão se comportar, quais são os comportamentos padrões nocivos para o aprendizado do letramento dessa criança, entendeu? Então, isso faz sentido. Dessa forma, você tem um elemento que é a diversidade, um elemento que é a igualdade de gênero, um elemento que é o gênero em si, dentro do seu texto. E aí, essa pesquisa, por exemplo, ela tem uma fundamentação teórica, entendeu? Ela tem uma base e uma justificativa, um sentido do elemento dentro do seu texto, entendeu? A pesquisa, ela precisa ter materialidade. O que você vai falar precisa ter coerência e coesão. Então, a escrita precisa ter coesão e o texto precisa ter coerência, certo? A Regivânia falou que está se identificando muito com a disciplina de educação infantil. Talvez faça um TCC sobre isso. Meu Deus, o campo da educação infantil ele é um campo imenso, 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 imenso. Sempre que eu vou dar instrução e orientação sobre TCC, né, sobre pesquisa, eu gosto de trazer uma analogia, que é a analogia do lago, do rio e da poça. Isso foi um devaneio da minha cabeça que eu criei um dia, explicando para os alunos. Eu pensei numa analogia e veio isso na minha cabeça e eu peguei e eu sempre uso como referência, tá? Quando você vai escrever um texto, de TCC especificamente, principalmente, você tem que escolher um tema, um título que seja enxuto e direto, certo? Como assim, Matheus? Vamos lá. O seu título não pode ser um lago, um rio. Não pode ser um rio. Se você reduzir ele para um lago, ainda vai ser muita coisa. Então, seu título ele tem que ser, no mínimo, no máximo, na verdade, uma poça. Uma pocinha de água. Vamos a um exemplo prático. Um aluno quer falar sobre a educação infantil. Regivânia gostou muito da educação infantil. A Regivânia vai lá e diz assim: eu quero falar sobre. Meu TCC vai ser sobre ludicidade. Ludicidade é um tema muito atrelado da educação infantil, né? Faz parte do desenvolvimento ali da criança, do que os nossos diretrizes educacionais trazem para o que é importante trabalhar com a criança durante o seu desenvolvimento na educação infantil. Ludicidade. Show. Ludicidade. É um rio imenso a ludicidade. Ludicidade em qual etapa? Trabalhada de que forma? Para qual sentido? Certo? Vou trazer outro exemplo.
O aluno quer falar sobre estratégias para a alfabetização. Ao tema do aluno. O aluno chega para mim, Eric, chega para mim e diz assim: Ah, Matheus, o tema do meu TCC vai ser estratégias para a alfabetização. Show, um tema maravilhoso. Mas estratégias para a alfabetização de que segmento, de que etapa da educação? Educação infantil? Ensino fundamental? Fundamental 1 ou 2? EJA? Ensino médio? Curso profissionalizante? Qual é a etapa que está sendo vinculado? Né? Qual é a faixa etária do público? São estratégias de alfabetização para que público? Né? Então, estratégias para alfabetização seria o rio. Estratégias para alfabetização seria o lago. E estratégias para alfabetização no ensino fundamental 1 seria a poça. Entendeu? Então, é filtro. O lago é o tema macro, o rio é o tema macro, o lago é o resumo, né? O pontual, e a poça é o que você vai trabalhar. Então, sempre, sempre, sempre pergunte se o seu tema gera outras possibilidades. Por quê? Se você quer trabalhar o seu tema alfabetização, é um rio imenso. Você pode falar de alfabetização em várias etapas, em várias linhagens, em várias aberturas. Alfabetização, certo. Em que etapa? Educação infantil, certo. Vinculado para que grupo de alunos? Infantil regular, infantil alunos neuro com divergência, infantil para a inclusão, né? Infantil para que etapa? Né? Para que momento da educação infantil? Porque a educação infantil ela tem níveis. Educação nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível assim. Entendeu? Vocês estão entendendo a pegada da coisa? Então, quanto mais pontual for a sua pesquisa, mais direto vai ser o seu campo de atuação. Se você deixa um rio imenso, alfabetização, vou falar sobre alfabetização. Imagina o tanto de água que você não vai ter que nadar lendo para conseguir abarcar uma pesquisa. É para 100 páginas. É conteúdo para 100 páginas de TCC. Entendeu? Quando você reduz, a alfabetização na educação infantil ainda é muita coisa. Muita coisa ainda. Alfabetização na educação infantil, o quê? Os resultados, as estratégias, as dificuldades da alfabetização na educação infantil, as estratégias da alfabetização na educação infantil, os resultados no Brasil da alfabetização na educação infantil, as barreiras enfrentadas por crianças neurodivergentes na construção da alfabetização na educação infantil, vocês estão vendo que muitas coisas podem surgir, é como se fosse uma boneca russa. E você tem que abrir o tema todinho até chegar na última boneca. A última boneca tem que ser o ponto final, certo? O Antônio Marcos falou que vai sair. Maravilha, Antônio. Muito obrigado pela participação, tá? A gente se encontra aí na próxima quarta, sem falta. Então é isso, gente. Eu quis trazer essa visão geral sobre TCC para vocês, porque muitos de vocês estão próximos dessa etapa e me preocupa muito. Claro que você vai precisar da disciplina chegar para você ver o que você quer trabalhar, né? O que você vai poder trabalhar. Mas me preocupa muito que alunos de ensino superior não tenha linha de pesquisa. Eu venho da graduação privada, né, mas eu também venho da graduação pública. Então, eu fui aluno da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, no curso de Letras em Inglês em Caraúbas, no município de Caraúbas. E lá eu aprendi a importância da pesquisa e a importância de, desde o começo, você estar vinculado, né, a uma linhagem de pesquisa. A educação infantil, ao fundamental, ao inglês, à música, ao aprendizado com música, ao aprendizado baseado em projetos, enfim. Estar vinculado a alguma pesquisa. Pesquisar de agora vai fazer com que quando você chegar no momento, isso flua de uma forma muito mais leve.
Muito mais leve. Muito mais leve. Vai ser totalmente diferente você chegar no seu antepenúltimo semestre ou penúltimo semestre e lidar com a disciplina de TCC quando você já tem que coisas você quer trabalhar, o que é que você gosta mais, aonde você tem mais expertise. É muito sobre isso também o TCC, tá? Aonde você se sente mais confortável para seguir com a sua pesquisa. Aonde você se sente mais com mais expertise, né? Com mais propriedade de fala, né? A Regivânia falou, ainda tem muito tempo para decidir o tema. E aí o Eric falou, o tempo, mas o tempo passa voando. É verdade. Vocês se matricularam um dia desse, já já tem estágio. Né? Do estágio para o TCC, gente, é um pulo. Um pulo. Quando você menos esperar, a disciplina já vai estar na grade no próximo semestre e você não tem nenhum tema ainda. Certo? E tem aluno aqui que já está avançado, tá? Coisa de sexto, sétimo semestre. Então, quinto, sexto, já chegando aí no TCC. Então é importante vocês terem isso em mente também, tá bom? Mais alguma dúvida? Sim, deixa eu parar a gravação, né? Porque a gente fica com esses 15 minutinhos para o momento final. Ainda gravo